Bom dia, hoje iremos abordar o método simplex nesse vídeo. Se vocês pegarem no módulo da disciplina o arquivo aula 01, ele possui a teoria sobre o método simplex e na página 22 dele a gente tem um resumo sobre o método simplex. É esse resumo aqui que nós seguiremos hoje para poder fazer o exercício que está na página 23. Esse exercício está um conjunto de restrições comum e em cada letra do exercício ele dá uma função objetivo diferente. E ele quer que você encontre a solução do método simplex para cada um deles. Aqui a gente já tem a resposta para vocês conferirem o resultado. E vamos fazer ele agora. Eu vou copiar ao conjunto de restrições. Vou abrir uma planilha para poder fazer as contas. Vou colar o meu conjunto de restrições aqui. E vou copiar a função objetivo da letra A. Vou clicar duas vezes nela. Selecionar tudo aqui. Copiar. Volto aqui, abro essa daqui, colo e no final coloco a palavra new line, que aí vai ficar nesse formato aqui que a gente tem o modelo para ser resolvido. O primeiro passo a ser feito é colocar esse modelo aqui na forma padrão. Então vamos copiar e colocar ele aqui embaixo e vamos colocar ele no formato padrão. Tá? Primeira coisa para colocar na forma padrão, todo esse pessoal que está do lado direito da expressão deve ser passado para o lado esquerdo, para que o z fique no total igual a zero. Então, isso aqui vai ficar z menos 2x1 menos x2 mais 3x3 menos 5x4. Isso aqui deve ser igual a zero. As restrições. Essa restrição, a gente tem o somatório das restrições menor ou igual a 40. A gente quer que elas fiquem do tipo igual. Para ficar do tipo igual, eu vou somar uma variável de folga aqui. Como é a minha primeira variável de folga, vou chamar ela de S1. E aí ficaria igual a 40. Então, a diferença do resultado da conta que for menor ou igual a 40, vai ser somado a S1. Então, por exemplo, se o resultado dessa soma desse 20, faltaria 4 para ficar menor. Aliás, se desse 20, faltaria 20 para chegar no 40. Esses 20 seria o valor de S1. Da mesma forma, eu farei isso para as demais. Sempre que tiver uma restrição tipo menor ou igual, eu vou somar uma variável de folga nela. A variável de folga pode ter o nome que você quiser. Eu apenas vou usar como padrão o nome S alguma coisa para ser a variável de folga. Então, para a segunda restrição seria o S2. Para a terceira é o S3. E aí nós temos aqui as nossas restrições. Tá? Se a gente fosse colocar isso numa forma completa, eu estou omitindo os termos que são multiplicados por zero. E como, por exemplo, essas variáveis de folga S1, S2, S3 poderiam estar na FO também. E aí você colocaria o quê? Aqui ficaria, por exemplo, menos ou mais, né? Não vai ser diferença, né? 0 S1 mais 0 S2 mais 0 S3. Esta aqui é S1 mais 0 S2 mais 0 S3. Esta aqui ficaria sendo 0 S1 mais S2 mais 0 S3. E a última restrição ficaria 0 S1 mais 0 S2 mais o S3. E aqui, C maior ou igual que zero, teria que adicionar S1
S2 e S3. Da mesma forma aqui embaixo, você adicionaria S1, S2 e S3. Entretanto, para a questão de facilidade e ser mais prático, essas variáveis são multiplicadas por zero, elas não vão afetar o resultado. Então, se você quiser só omitir elas, você poderia simplesmente omitir e apenas lembre que elas existam, mas você pode não colocar elas explícitas. Primeira coisa que a gente vai fazer, formar uma base. Então, vou escolher algum lugar aqui para colocar, por exemplo, escrever aqui base. E aí eu vou colocar os valores que vão estar na base. Para representar a função objetivo, eu vou usar o z. Para representar a primeira restrição, eu vou colocar as nossas variáveis de folga, que seria S1, para a segunda restrição S2 e para a terceira o S3. Precisa ser sempre a variável de folga na base? Não necessariamente. Mas as variáveis da base, elas precisam formar uma base canônica. O que seria essa base canônica? Tem que formar uma base que forme uma matriz identidade. Então, por exemplo, o z que eu usei aqui para representar FO, ele aparece na função objetivo e o coeficiente dele é 1. Nas demais, ele não aparece. O S1 que eu usei para usar a primeira restrição, ele aparece na primeira restrição, o coeficiente dele é 1 e nos demais ele é 0. S2, ele aparece aqui, coeficiente 1, aqui ele é 0, aqui é 0 e na outra é 0. S3 é a mesma coisa, é 0, 0, 0 e 1. Então, dessa forma, você vai montar o quê? Uma base canônica, formando uma matriz de identidade para o nosso tabuleau inicial. Na parte de cima do tabuleau, você vai colocar todas as variáveis que estão no modelo. Então, seria o z, x1, x2, x3, x4, S1, S2, S3 e S4 não, desculpa. E aqui no final a gente coloquei o que? A solução e teremos uma coluna para a razão. Só para deixar uma coisa mais padronizada, aumentar um pouco o tamanho da letra, botar o Times New Roman 12 e deixar como centralizado. Agora aqui, o Z, ele aparece na primeira linha, então ele vai ser B1 aqui. Na segunda linha e nas demais, ele não aparece, então ele pode ficar com 0. X1, na FO, ele possui coeficiente menos 2. Aqui ele tem coeficiente 1, 2 e 4. Tá? Assim que você preencher por coluna assim, você pode preencher por linha também, não vai fazer a menor diferença. X2 aqui vai ser menos 1, 2, menos 1, menos 2. X3, 3, 2, 1 e 1. X4, menos 5, 4, 2 e menos 1. S1 agora, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. S2, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. S3, 0, 0, 0 e 1. E a solução são os valores que estão aqui à direita das equações, que é 0, 40, 8, 10. Vou selecionar tudo aqui pelas letras das colunas. Clicando 2 vezes, ele vai ajustar para o conteúdo dele. Depois vou adicionar aqui um quadro só para ficar com as linhas marcadas. E vamos começar a fazer a conta. Pelo método simplex, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Identificar o coeficiente mais negativo para o problema de maximização. Está aqui no nosso resumo, na página 22, tá? A nossa constante de unidade. A variável que entra na base com de maximização é a variável não base se tiver o coeficiente mais negativo na linha do Z. Então, vamos lá.
Essa daqui, a variável com o coeficiente mais negativo, é o 5, é o menos 5, que é a variável x4. Então, vai entrar na base, entra x4. Quem faz sair? Quem faz sair, a gente vai calcular a razão, que vai ser a coluna da solução, dividido pela coluna da variável que entrou, que é a coluna do x4 no caso. Então, 40 sobre 4, que vai dar 10. Arrastando para baixo, você vai ter 10, 8 sobre 2, que é 4, e 10 sobre menos 1, que é menos 10. E aí, qual é a próxima condição? Viabilidade. Tanto quando de maximização como minimização, a variável que sai da base, a variável base associada com a menor razão não negativa. Menor razão seria menos 10, mas ela é negativa, então não conta. Essa aqui, então, a próxima seria o 4. Então, vai sair S2. E quem vai ser o nosso pivô? O pivô vai ser o cruzamento da linha do S2 pela coluna do x4, que é o número 2 que está aqui no meio. Esse vai ser o nosso pivô. Agora vamos copiar o tabuleiro inteiro, colar aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V. Tá. Os números que são da matriz anterior eu vou apagar e eu posso remover essa marcação também do pivô. No lugar de S2, ele saiu da base e entrou quem? X4. Então eu coloco X4 aqui. Agora vamos olhar aqui. A linha do pivô, como é que vai ser? A linha do pivô, pelas operações de KJ, é a linha do pivô anterior dividido pelo pivô, que é o que está aqui, ó. A nova linha do pivô é a linha do pivô atual dividido pelo elemento pivô. Então vamos pegar a nova linha do pivô, é essa daqui. É quem? A linha do pivô atual dividido pelo pivô, que é 2. Então eu vou pegar cada um desses elementos e vou dividir eles por 2. Então eu vou fazer o que? Como? Esse aqui é igual a esse dividido pelo pivô. Para que ele não ande quando eu arrastar a fórmula, eu vou travar usando o F4. E está aqui os nossos valores da nova linha. Pode observar que é exatamente a linha de cima dividido por 2. Essas demais linhas, qual que vai ser? A nova linha é a linha atual menos coeficiente da coluna do pivô vezes a nova linha do pivô. Então, essa daqui, a nova linha do Z vai ser igual à linha do Z atual, menos o coeficiente da coluna do pivô. A coluna do pivô é essa daqui. O coeficiente do Z nessa linha é o menos 5. Como eu estou falando de coluna, eu vou travar a coluna, que vai ser a travamento na letra, com o cifrão ficando aqui do lado da letra. Tá? Vezes a nova linha do pivô. A nova linha do pivô, considerando aqui a coluna do Z, vai cair aqui nessa posição. Vou travar também apertando F4, só agora vou travar a linha, então o cifrão vai ficar do lado do número. Vou dar Enter e vou arrastar a fórmula aqui para o lado. Arrastei a fórmula, posso copiar ela Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V aqui. Copiei e colei ela. Tá? Desse jeito aqui ficou no formato de decimal. Se você preferir trabalhar com formato de fração, você pode selecionar aqui tudo, botão da direita, formatar células e pode colocar aqui formato de fração. Ok. Para ajustar o tamanho, seleciona aqui através das letras, das colunas, né? Clica duas vezes, você tem o mesmo formato que estava antes, só que agora no formato de fração. Aí fica a seu critério como você preferir trabalhar com isso. Agora vamos olhar, essa solução aqui, ela é ótima? O que o método simplex fala para a gente? Tá? Determinar uma solução básica inicial viável. Determinamos. Selecionar uma variável para entrar na base usando a condição de otimalidade. Fizemos. Selecione uma variável para sair da base usando a condição de viabilidade. Fizemos.
determinar a nova solução com os cálculos de Gauss-Jordan. Fizemos. Volta para a etapa 2 e a gente vê aqui se tem alguma variável para entrar na base. Ou seja, eu vou ficar nesse loop aqui entre os passos 2, 3 e 4 enquanto houver variável para entrar na base. Como eu sei que a variável pode entrar na base? Condição de otimalidade. A variável que entrar na base, problema de maximização, é a variável não base se tiver coeficiente mais negativo. Então, no caso do problema de maximização, enquanto houver alguém negativo na linha do Z, eu vou repetir o método simplex, quantas vezes for necessário. Então, aqui nesse caso, quem vai entrar vai ser a nossa variável x2. Quem vai sair, eu vou calcular a razão, coluna da solução, dividido pela coluna do x2. O menor não negativo é o 6, então sai S1 que está na linha dele. O pivô vai ser o cruzamento entre a linha do S1 e a coluna do x2, que deu o número 4. E agora vamos para a próxima iteração. Ctrl C, Ctrl V. No lugar do S1, ele saiu e entrou x2. A nova linha do pivô é igual à linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô. Trava ele e arrasta. Nova linha do Z. A linha do Z anterior menos coeficiente da coluna do pivô, trava somente a coluna, vezes a nova linha do pivô, trave somente a linha. Arrasta a fórmula, copia e cola. Essa solução agora ela é ótima. Vamos conferir a linha do Z. Não tem ninguém aqui que seja negativo, então a solução é ótima. Qual o valor da solução? Z está aqui com o valor dele, então Z é igual a 41. Quais são os valores do x? X1 está na base? Não. Como x1 não está na base, ele vai receber o valor 0. x2 está na base? Sim, ele recebe o valor 6. x3 está na base? Não, recebe o valor 0. x4 está na base? Está, então o valor 7. Vamos substituir esses valores na equação aqui para ver qual valor que daria? Então eu vou montar essa equação aqui do lado só para a gente ter essa ideia. Então vamos colocar aqui, por exemplo, x1, x2, x3 e x4. Os valores aqui deram 0, 6, 0 e 7. Aqui eu vou colocar o valor do Z. Z vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes x1 mais x2 menos 3 vezes x3 mais 5 vezes x4, valor 41. Vamos colocar agora as restrições. Restrição 1, 2 e 3. A restrição 1 é igual a x1 mais 2 vezes x2 mais 2 vezes x3 mais 4 vezes x4. Restrição 2 é igual a 2 vezes x1 menos x2 mais x3 mais 2 vezes x4. Restrição 3 é igual a 4 vezes x1 menos 2 vezes x2
mais x3 menos x4. Os limites aqui eram 40, 8 e 10. Observe, todas as expressões ficaram menores ou igual que o seu limite, e as variáveis aqui, colocando na função FO, deu o valor 40 que a gente achou. Outra coisa, o valor deles aqui, quando a gente substitui as variáveis de folga, a gente consegue obter os valores que estão aqui faltando. Então, por exemplo, a variável aqui, S3, ela tem o valor 29. Então, esse 19 para chegar no 10 daria os 29 que está faltando. Essa daqui, que não deu o valor correto, porque aqui deu menos 6, teria ter dado 8, porque o S2 não está aqui na base. Então, esse valor teria ter dado 8. Conferindo aqui a resposta, a gente tem que é 2 vezes x1 menos x2 mais x3 mais 2 vezes x4. Esse aqui eu não entendi porque eu dou diferente. Ele não está pegando a conta de 2 vezes x4. Que teria, se for pegar, justamente diferente de 14. Ó. Tá vendo que ele errou a conta? Ah, tá. Entendi a diferença. Aqui, em vez de colocar vezes x4, eu digitei x4. Ó. E não poderia ter digitado x4. Eu teria que ter colocado aqui. Na hora que eu for pegar, aí dá o valor 8 e bateu. Tá? Vamos conferir agora essa resposta com o resultado do solver. Então, eu vou apagar essas restrições, como se não tivesse colocado nada, só tem as fórmulas carregadas. Vou vir aqui em ferramentas, solver, função objetivo está aqui. Eu quero maximizar, células variáveis são essas daqui. Referência da célula, essa daqui tem que ser menor ou igual que esta. Essa daqui tem que ser menor ou igual que a de cá. E essa daqui tem que ser menor ou igual que a de cá. Opções, eu quero solver linear, assumir as variáveis como não negativos e vou dar resolver. E o valor, como já era de esperar, deu o mesmo valor que tinha dado pelo método simplex. Letra A está pronta. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que para a letra B. Tá? O que a gente vai fazer nesse caso? Vamos pegar essa equação aqui, juntar com essa FO e colocamos aqui para calcular a letra B. Tá? Continuando o exercício que estávamos fazendo, agora vamos fazer a letra B dele. Vamos colocar aqui as restrições. Copiar a função objetivo. Primeira parte, colocar no forma padrão. Note que eu simplesmente passei para o outro lado, então inverti o sinal de todos. Ficou aqui menos 8, menos 6, menos 3 e aqui mais 2. Agora aqui para as restrições, vou somar em cada um deles. Eu vou omitir as restrições que são multiplicadas por 0, né? Caso seria o 0S2, 0S3, qual no outro exercício.
montar a base. Aqui vai ficar Z, S1, S2, S3. Aqui vai ficar Z, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, solução e razão. A linha do Z fica 1, menos 8, menos 6, menos 3, 2, 0, 0. A linha do S1, que é referente à primeira restrição. 1, 2, 2, 4. Aqui é 0 para o Z. 1, 2, 2, 4, 1, 0, 0. Solução aqui 40. Faltou colocar o sinal de igual aqui neles, né? Restrição 2 ficaria 2 menos 1, 1, 2. Esqueci de colocar a linha ou Z, né, aqui. Então fica 0, 2, menos 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0 e aqui 8. No próximo ficaria 0, 4, menos 2, 1, menos 1, 0, 0, 1 e 10. Problema de maximização. Maximização foi escolher o mais negativo. Então vai entrar x1. Quem vai sair, vou calcular a razão. Dividindo pela coluna, a solução divide pela coluna do x1. Quem sai é o S3. O pivô vai ser o cruzamento de S3 por x1, que no caso vai dar o número 4. No lugar de S3 entra x1. A nova linha do pivô é a linha anterior dividido pelo pivô. Trava o pivô. Linha do Z é igual à linha do Z anterior menos coeficiente da coluna do pivô, trava a coluna, vezes nova linha do pivô, trava a linha. Ainda tem alguém negativo, vou pegar o mais negativo, que no caso x2, e colocar aqui, entra x2. Vamos calcular a razão, solução, dividir pela coluna do x2. A menor razão não negativa é o 15, então sai S1. O pivô é o cruzamento de x2 por S1. x2 por S1 vai dar 2,5.
no lugar do S1 entrou x2. Nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. Nova linha do Z é a linha do Z menos coeficiente vezes nova linha do pivô. Essa solução é ótima, onde nosso Z é igual a 170, x é igual para o x1 é 10, x2 é 15, x3 é 0, x4 é 0, porque eles não estão na base. Conferindo aqui, usando o solver do lado para poder testar o resultado. Vamos colocar aqui Ctrl C, copiar o do exercício fica mais fácil. O que mudou é só FO que eu preciso trocar. É igual 8 vezes x1 mais 6 vezes x2 mais 3 vezes x3 menos 2 vezes x4. Colocando os valores que a gente achou, que era 10, 15, 0 e 0. Está aqui a nossa resposta, deu 170. Essa restrição foi cumprida, essa também, e esta aqui não ficou menor ou igual, observando que S2 vale 3, justamente a diferença entre eles. Chamando o solver para resolver isso, vem aqui em ferramentas, solver, tá? A função objetivo está aqui, maximizar, células variáveis estão ali, esse é menor que este com este, e esse com este. Opções, solver linear, ok, resolver. Daí o mesmo resultado igual. Tá. Vamos agora para a letra C. Letra C, para facilitar, já vamos copiar de um lado e colar no outro, né? Ctrl V aqui. Essa parte que pode ficar diferente a gente apaga. O Z também pode estar diferente, a gente apaga. Vamos trocar aqui a nossa FO. A FO da letra C vai ser essa daqui. Aqui vai ficar então menos 3x1 mais x2. Lembrando que a gente está invertendo o sinal que a gente trocou de lado. Menos 3x3 menos 4x4 igual a 0. As expressões não vou mexer porque elas são as mesmas para todos os problemas. E agora aqui a gente vai preencher a nossa matriz. A linha do Z aqui vai ficar 1, a coluna aliás, né, 0. Os S aqui fica 0, 1, 0, 0.
segunda restrição é 2, menos 1, 1 e 2. E a última restrição, que é a terceira, 4, menos 2, 1 e menos 1. Problema de maximização, procura o mais negativo. O mais negativo, x4. Entra x4. Vamos supor que houvesse empate. Por exemplo, vamos supor que não tivesse x4 aqui. Haveria empate em x1 e x3. Qual você escolhe? O que você quiser. Em caso de empate, você escolhe arbitrariamente o que você quiser colocar. Razão vai ser a solução dividido pela coluna do x4. Vai sair então o S2, porque ela é o menor não negativo. O pivô vai ser o cruzamento da coluna de x4 pela linha de S2, que no caso aqui é o 2. No lugar do S2 ficou x4. x4 é igual à coluna, a linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô. Trava e atualiza. Z, a linha do Z anterior, menos coeficiente, trava a coluna, vezes a nova linha do pivô, trava a linha. Copia e cola para todos. Ainda tem gente negativa. Aqui houve empate, como eu falei, né? Nesse caso, você escolhe quem você quiser. Eu vou escolher aqui, arbitrariamente, vou escolher o x2. A razão é a coluna da solução dividido pelo x2. Menor não negativo é o S1. O pivô entre S1 e x2 é 4. O lugar do S1 entra x2. x2 é igual à linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô, trava o pivô e arrasta a fórmula. O Z é a linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, trava a coluna, vezes a nova linha do pivô, trava a linha. Copia e cola para todos. Ainda tem gente negativa, é o x3, então ele que vai entrar agora. Entra x3. Calcula a razão, a solução, divide pela coluna do x3. Tá. Aqui tem uma divisão por zero, que seria equivalente a infinito. O menor não negativo foi o 14. Então aqui sai x4. Note que apesar do x4 ter entrado aqui ele pediu para sair. Isso pode ocorrer sim. Apenas questão de movimentação através dos vértices adjacentes. Foi necessário passar pelo vértice onde o x4 entrou, mas agora está saindo desse vértice, então o x4 vai estar saindo. O pivô aqui, nesse caso, do cruzamento x3 por x4 é meio. No lugar do x4 ficou x3. A linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô, trava o pivô e arrasta a fórmula.
a linha do Z menos coeficiente da coluna, trava a coluna, vezes a nova linha, trava a linha. Nesse caso não tem mais ninguém negativo, então a gente vai ter aqui como solução o meu Z é igual a 36 e o X vai ser igual, x1 não está na base, é 0, x2 está na base, é 6, x3 está na base, 14, e o x4 que não está na base é 0. Colocando o valor da FO aqui, é igual a 3 vezes x1 menos x2 mais 3 vezes x3 mais 4 vezes x4. Substituindo os valores aqui que deram na conta, 0, 6, 14 e 0. A FO deu 36 e todas as restrições foram atendidas. Onde sobrou foco foi na restrição 3 e o S3 é 8, que é exatamente a diferença aqui entre 2 e 10. Chamando o solver para resolver isso, né? Vou deletar aqui para o solver poder achar a solução. Ferramentas, solver, valor da FO está aqui, maximizar, células restrição, tá vendo? Está tudo marcado aqui no local correto. Opções, não negativos, resolver, e está aí o resultado, que pode ver que é o mesmo. Agora vamos para a letra D. A letra D essa que é a nossa função objetivo. Essa é um problema de minimização. Posso só trocar FO e deixar as restrições iguais porque são as mesmas. Quando eu passar para o outro lado, 5x1 vira menos 5x1. Aqui fica mais 4x2. Menos 6x3. Mais 8x4. Tudo isso aqui igual a 0. Essas linhas de restrições você pode deixar porque vai ser igual. O que vai mudar é a função objetivo aqui. Então aqui fica menos 5, 4, menos 6, 8 e o restante é 0. Como a gente está problema de minimização agora e não maximização, aqui a gente vai inverter a nossa condição de solubilidade. A variável que entra na base do problema de minimização é a variável não básica, que é o coeficiente mais positivo na linha Z. Então, olhar quem é mais positivo na linha do Z é o x4. Então, aqui entra x4. Então, na condição de otimalidade, a gente inverteu o sinal. Quando o problema de maximização você pega o mais negativo, o problema de minimização você pega o mais positivo. Para sair, vamos calcular a razão. Então, vai ser a coluna solução dividida pela coluna do x4. O menor não negativo é o S2.
Então sai S2. Observe que agora, para a condição de viabilidade, não tanto faz se é maximização ou minimização. A variável que sai da base é sempre a menor razão não negativa. O pivô vai ser o cruzamento de S2 por X4, que no caso aqui vai dar 2. No lugar do S2 que saiu, entra X4. Vai ser igual o elemento a nova linha do pivô é igual à linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. Trava o pivô e arrasta a fórmula. A linha do Z é igual à linha do Z anterior menos coeficiente da coluna do pivô, travo a coluna, vezes a nova linha do pivô, travo a linha. Copio e colo. Tá. Ainda tem alguém positivo na linha do Z? Sim. A gente tem aqui que o x2 é positivo. Como ele é o mais positivo e também é o único, então é ele que vai entrar. Entra x2. Quem vai sair? Eu vou calcular a razão. Coluna solução dividido pela coluna de x2. Colocando aqui, quem que a gente vai ter então? Vai sair o S1, porque o menor não negativo é 6. Então, é ele que sai. E o pivô vai ser o cruzamento de x2 por S1, que no caso aqui vai dar 4. Próxima etapa, copia, cola, apaga os valores. No lugar de x de S1, entrou x2. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô. Trava o pivô, copia a fórmula arrastando. A linha do Z é igual à linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, travo a coluna, multiplico pela nova linha do pivô, travo a linha. Agora você arrasta, copia eles e cola. Existe alguém positivo na linha do Z? Não. Então essa solução nossa é ótima. Quanto que ela deu? Z igual a menos 80 e o x vai ser igual a x1 não está na base, é 0, x2 está na base, é 6, x3 não está na base, é 0, x4 está na base, é 7. A FO aqui para atualizar vai ser 5 vezes x1 menos 4 vezes x2 mais 6 vezes x3 menos 8 vezes x4. Colocando aqui os valores que deu, é 0, 6, 0 e 7. Então, menos 80, todas as instruções foram respeitadas. E a folga do terceiro foi de 29, que é a diferença de menos 19 e 10. Chamando o solver para conferir o resultado, vem aqui em ferramentas, solver, tá? A função objetivo está aqui, as células, mudar para minimização, tá tudo certo aqui, vou mandar resolver e tá aí o nosso resultado.